Retro 7 apresenta Crime no Paraíso. Esse podcast é uma obra totalmente ficcional, criada com fins de entretenimento e reflexão sobre temas sociais, criminais e psicológicos. Aviso de conteúdo. Este episódio contém linguagem forte e temas sensíveis, como violência, abuso, assassinato e corrupção. Recomendado para maiores de 18 anos. Todos os personagens, situações e diálogos são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou mortas, é mera coincidência. Episódio 6 Retrato de uma Obsessão. Eduardo Monteiro Filho veio ao mundo com o peso de um nome. Um nome que por si só abria qualquer porta e fazia muita gente engolir seco. Mas, por trás de toda essa fachada, ele carregava uma ausência, a do próprio pai. Eduardo Monteiro era um sujeito que vivia mais para os negócios e para as amantes do que para a família. Um fantasma elegante que aparecia e sumia sem avisar, deixando para trás um rastro de promessas vazias e um carinho que nunca acontecia. O pequeno Eduardo cresceu ali, debaixo dos olhos meio desligados da mãe. Uma mulher linda, mas que não se importava muito com nada. Para ela, tanto fazia as traições do marido, contanto que tivesse as joias brilhando do pescoço e a vida de luxo garantida. Na cabeça dela, a vida era um palco e o filho, um mero figurante de luxo. Ela nunca botou limite, nunca soltou um não. Em vez de educar, ela só mimava. Qualquer choro, qualquer capricho, era imediatamente atendido. Tudo o que ele queria era para ontem. A rotina do garoto era um fluxo contínuo de sims, uma bolha de proteção onde a tal da frustração simplesmente não existia. E foi justamente essa permissividade que fez Eduardo Filho acreditar, lá no fundo, que o mundo e todos nele estavam ali para servi-lo. Era um garoto calado, com olhos que observavam cada movimento, cada falha alheia. Desde muito cedo, o brilho frio de sua inteligência se mesclava a uma crueldade velada. Enquanto outras crianças exploravam o mundo com curiosidade, Eduardo Filho experimentava com a dor. Aos 7 anos, em um jardim florido da mansão, ele observava um passarinho ferido, caído do ninho. Com dedos pequenos e firmes, ele o apanhou, não para salvá-lo, mas para apertá-lo, sentindo os pequenos ossos cederem sob sua pressão. O último suspiro frágil. Depois, o jogou numa moita, indiferente, como se fosse um brinquedo quebrado. A pequena vida se esvaindo não despertava nele compaixão, apenas uma fria curiosidade. Aos 10, durante um jantar formal, ele quis um doce específico que não estava no menu. A governanta, uma senhora austera, que ousava tentar impor alguma ordem, explicou com delicadeza que não seria possível. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo Filho ouviu um não. Seus olhos, antes calmos, se tornaram fendas de gelo. No dia seguinte, o cão de estimação da governanta, um vira-lata dócil e amado, apareceu envenenado no jardim. Ninguém provou nada, mas o olhar gélido do garoto para a governanta, antes dela se demitir dias depois, era prova suficiente para quem sabia ler a linguagem silenciosa do poder. Eduardo Filho cresceu desse jeito, vivendo no luxo, mas com um desprezo profundo por tudo. Aprendeu a jogar e a se colocar acima de todo mundo. Sua inteligência era super afiada, tirava as notas impecáveis na escola, mas tudo era coberto por uma arrogância que não fazia barulho. Vencia nas provas, nos esportes, em qualquer competição, e fazia questão de ser reconhecido por isso, com um jeito de superior que não aceitava desaforo. Mas por trás daquele jeito impecável, daquele sorriso que parecia ensaiado, tinha um vazio gigante, uma fome que nem ele sabia o que era. Não era fome de afeto, mas de poder inquestionável, uma necessidade insaciável de provar sua superioridade, de moldar a realidade à sua imagem e semelhança. Um espaço vazio que ele tentava preencher com controle absoluto,
com a necessidade de ter as coisas exatamente como queria, com a certeza de que podia fazer o que bem entendesse e que ninguém jamais descobriria. Foi num desses eventos corporativos da Retroset, anos mais tarde, que a figura de Laura surgiu no radar dele. Ela estava lá, jovem, vibrante, com uma energia que parecia coisa de outro mundo. Não tinha nada de comum nela. Era bonita de um jeito que incomodava, que chamava atenção, e tinha aquele brilho nos olhos que deixava claro: ela não precisava de ninguém para ser quem era. Eduardo Filho tentou aquele sorriso dele, o mesmo que ele ensaiava e repetia incontáveis vezes na frente do espelho, o sorriso de quem tem tudo sob controle. Mas Laura respondeu com uma educação quase fria, uma polidez que o irritou profundamente. Era como se ela criasse uma parede invisível, intransponível. Certa vez, depois de um ensaio interminável na agência, ele a interceptou no corredor. A voz dele saiu carregada de uma falsa casualidade, daquelas que não enganam nem a gente mesmo. Laura, que bom te encontrar. Você foi impecável hoje. Tá cansada? Posso te dar uma carona? Júnior, muito obrigado pela gentileza. Mas eu já combinei com o motorista, não quero incomodar. Eu tenho certeza que você tem muito pra fazer. O sorriso dela era gentil, mas a barreira era visível. Um muro de polidez que a mantinha a uma distância segura, inatingível. E foi justamente essa distância, essa impossibilidade de alcançá-la, que o inflamou ainda mais. A partir daquele dia, Eduardo Filho mudou a tática. Passou a cercá-la com gestos calculados, frios, precisos. Mandava flores no camarim, uns buquês exóticos que ele sabia que poucas pessoas teriam, não por carinho, mas para marcar território. Escrevia cartas com uma letra impecável, daquelas que parecem desenhadas, cada curva pensada para seduzir. As palavras eram polidas, mas tinham uma formalidade estranha, uma possessividade velada que fazia o queixo dela tremer. E vinham as pequenas lembranças, enviadas sem motivo aparente. Um par de brincos em formato de sol, dourados, reluzentes. O mesmo que anos depois, Dona Silvia, a mãe de Laura, exibiria na orelha. Um eco da inveja que ela tinha da própria filha e da posse que ele achava que tinha sobre ela. Laura, por sua vez, nunca deu corda. Recebia os presentes com aquele ar de gratidão, mas as cartas ficavam guardadas, sem resposta, sem uma intimidade sequer. As flores, ela deixava que murchassem num canto qualquer, esquecidas. Ela não sabia explicar o porquê, mas havia algo nele que a deixava completamente desconfortável. Não era amor, não era paixão. Era uma intensidade que dava medo, uma força de vontade, uma determinação que a assustava. Eduardo Filho sentia esse desprezo. E isso, ao invés de fazê-lo desistir, só aumentava o fascínio, a certeza de que ela era um desafio à altura da sua soberba. A recusa dela não o abatia, muito pelo contrário. Era combustível puro para a raiva silenciosa que crescia dentro dele, um fogo frio que aguardava o momento certo para consumir tudo o que Laura representava. Certa noite, um fim de tarde úmido e cinzento, as luzes da cidade começando a piscar, ele voltava da faculdade. Caminhava distraidamente pela calçada, quando passou em frente a um desses restaurantes que a gente só entra com a carteira recheada. Era um lugar meio discreto, mas muito famoso por ser um ótimo ponto de encontro. Ele ia só atravessar a rua, sem dar muita bola pro burburinho do lugar, até que viu. Lá estava ela, Laura. A luz quente do restaurante caía sobre a mesa deles, iluminando o cabelo, os olhos, o sorriso dela. E à frente dela, iluminado pela luz quente do restaurante, estava um homem cujo sorriso ele conhecia bem demais. Aquele de quem pode tudo e mais um pouco. Uma expressão tão intrínseca à figura do pai que a reconheceria em qualquer lugar. Eduardo Monteiro. Eles estavam de mãos dadas sobre a mesa, um jantar que exalava intimidade, risos discretos que pareciam segredos compartilhados, carinhos bem sutis. O olhar dele fixou. O rosto endureceu na hora. Por um instante, sentiu uma coisa que parecia vertigem, um enjoo que subia da barriga,
Um choque que o deixou paralisado no meio-fio molhado. E depois veio o frio. Não dava mais para ter dúvidas. Perder a mulher que ele tanto cobiçava já era algo ruim. Perder para o pai, aquela figura que ele secretamente desprezava, mas de quem ainda buscava aprovação, era 1000 vezes pior. Uma traição dupla. Eles iriam pagar. A partir daquele instante, o plano começou a se formar, peça por peça na mente doentia de Eduardo Filho. Não seria só mais um crime, seria um acerto de contas. Ele já estava planejando tudo nos mínimos detalhes. O método meticuloso, os horários, os locais e o que exatamente ele precisaria para executar sua vingança fria. A primeira etapa do plano exigiu discrição e acesso. Eduardo Filho visitou o escritório do pai na Retro7, na semana anterior à confraternização. Chegou no horário que sabia que o pai teria uma reunião prolongada com clientes importantes, um encontro que o manteria ocupado e a sala vazia. Oi, pai, tudo bem? Eu vim te dar um oi rápido, mas eu vejo que você tá ocupado. Ah, Júnior, que bom que veio. Eu não demoro, eu tenho uma reunião agora, mas me espera aí. Acho que é meia horinha eu já tô de volta. Não se preocupe, eu te espero. Se não me demorar tanto, eu posso adiantar algumas coisas por aqui. O pai, satisfeito com a suposta dedicação do filho, acenou e saiu. Eduardo Filho sorriu. E com a sala vazia, ele agiu com precisão cirúrgica. Sacou um bisturi de seu kit de estudante de medicina, uma lâmina afiada e limpa. A máquina de escrever antiga do pai, uma relíquia, estava ali, esquecida. Eduardo Filho sabia que a letra A é a letra mais usada em nossa língua, onipresente em qualquer texto. Com movimentos curtos e repetitivos, ele desgastou a haste da letra A, no tipo metálico, criando uma imperfeição sutil, um arranhão quase invisível ao olho nu, mas que deixaria sua marca indelével no papel. Depois, puxou a gaveta do pai, pegou o talão de cheques que sabia que o pai mantinha assinado, arrancou uma folha de cheque e, com o mesmo bisturi já gasto, cortou o canhoto. O desgaste da lâmina, provocado pelo atrito com o metal da máquina, deixou um corte com pequenas engasgadas no papel do canhoto. Uma pista forense, silenciosa, aguardando o momento certo para gritar a verdade. Ele sabia que, sem o canhoto, o pai não perceberia a falta de uma folha de cheque a tempo de sustar o pagamento antes de gastá-la. Com a máquina adulterada, ele escreveu a carta: "Use o colar, vai ficar linda." Letras que dançavam com a nova imperfeição. Guardou o bisturi cuidadosamente de volta em seu estojo. Não o jogou fora. Era mais do que uma ferramenta. Era um troféu. Um símbolo de sua genialidade. No dia seguinte, Eduardo Filho entrou na joalheria Império Joias. O vendedor, um homem de bigodinho bem aparado e um sorriso automático, o recebeu com a polidez ensaiada de quem lida com fortunas. Boa tarde, senhor. Em que posso servi-lo? Boa tarde. Eu procuro algo especial. É para alguém muito importante. Ah, sim. Temos peças exclusivas, criações únicas. Para uma pessoa assim, eu recomendo nossos designs mais arrojados. Não é isso. É algo que realmente capture o olhar. Aquela peça com formato de sol. Posso dar uma olhada? Ah, o nosso sol de ouro. Uma excelente escolha, senhor. Uma criação exclusiva, feita para quem irradia luz, para quem merece brilhar intensamente. Perfeito. Ela merece. Ela merece brilhar, ficar famosa para sempre. Suas palavras eram sedutoras, cheias de uma galanteria ensaiada, mas o olhar carregava uma frieza que o vendedor não soube identificar. Sem hesitar, Eduardo Filho entregou a folha de cheque roubada com a assinatura do pai. O vendedor, sem desconfiar da fraude, processou a compra, registrando os detalhes que mais tarde, ironicamente, incriminariam o homem errado. O colar, agora pago e em sua posse, selava o destino de Laura, o seu sol, numa trama macabra onde o amor se confundia com a mais perversa das obsessões. Flunitrazepam era a última peça. No laboratório da faculdade, sua condição de estudante do 4º ano de medicina lhe dava acesso irrestrito, uma vantagem que ele explorava com um sorriso cínico.
Ele não conseguiu a droga. Ele a selecionou com precisão cirúrgica. Um potente sedativo, capaz de anular memórias e defesas, transformando a vítima em uma marionete. Ele tinha o conhecimento, os meios e a inabalável convicção de que sua obra passaria despercebida. O palco estava montado. Naquela tarde, com o colar Sol de Ouro já em mãos, Eduardo Filho sentiu o cheiro da vingança. Em um canto discreto da cidade, ele abordou um entregador de poucas perguntas, pagou o dobro do preço para uma entrega imediata e deu as instruções precisas. O pacote deveria ser entregue no prédio de Laura Martins, sem remetente, apenas o nome dela, e deixado na portaria. É um presente surpresa, ele justificou com seu sorriso ensaiado. A urgência e o mistério eram partes de sua tática. Horas antes da confraternização da Retroset, ciente de que Laura havia recebido seu presente, ele fez a ligação. O timing era tudo. Alô? Oi, Solzinho, é o Júnior. Você de novo? Só liguei pra falar que eu tô ansioso pra festa. E pra te ver lá, como sempre, deslumbrante. Tem um tempinho pra conversar agora? Agora não dá. Se der, na festa a gente se fala. Tchau. A rejeição dela, a frieza em sua voz, só alimentaram a raiva. Ele iria à festa, participaria do sorteio, sorriria, beberia, com uma frieza impressionante. Ninguém ali desconfiava que o homem de blazer alinhado já carregava veneno no bolso e um plano macabro na mente. No auge da confraternização, enquanto a música ainda pulsava e o salão estava cheio, Eduardo Filho avistou Laura. Com um sorriso dissimulado, ofereceu a ela uma bebida. Para celebrar a noite, ele disse, já com o copo em mãos. Laura, relaxada e sem desconfiança, aceitou o gesto. Ele já havia misturado fúria e trazepam com precisão cirúrgica. O efeito foi rápido. Laura sentiu uma vertigem súbita. As luzes da festa giraram. O som da música se tornou distante, abafado. Ela cambaleou. Eduardo Filho agiu prontamente, amparando-a com uma falsa solicitude, enquanto a guiava, quase arrastando, para a discrição da escada de incêndio, longe dos olhos curiosos da festa. Nossa, estranho. Minha cabeça tá meio pesada. O que será que tá acontecendo? Eu só tomei um gole. Você colocou alguma coisa na minha bebida? Por que você fez isso? Eu pensei que você gostasse de mim. Me solta. Me larga, seu grosso, seu estúpido. Tira suas mãos de mim. Eu não acredito que você tá fazendo isso. Eu preciso de ajuda. Solta. Não houve palavras finais. Só silêncio. E o som arrastado de um corpo sendo levado para as escuras escadarias do próprio edifício. Um local estratégico para simular a queda fatal. Ele havia planejado tudo para incriminar o pai. O corpo na posição correta, o colar que ele mesmo comprara no pescoço de Laura, cada pista cuidadosamente plantada para apontar para seu pai. Depois de simular a cena da queda, Eduardo Filho voltou para o salão da festa, sem olhar para trás, e misturou-se aos convidados. Mais tarde, conduziu o sorteio dos prêmios, mantendo sua máscara de normalidade inabalável até o fim da noite. Naquela noite, Eduardo Filho caminhou para casa sentindo o mundo mais leve. Sentiu-se vingado. Voltando ao presente, Hector se dirige à República onde Eduardo Filho morava. O prédio, ao contrário da mansão do pai, era mais discreto, sem segurança ostensiva nem porteiro 24 horas. Um edifício simples, onde a discrição valia mais que a ostentação. Isso facilitava as coisas. Hector invadiu o apartamento com a mesma facilidade que se abriria uma gaveta. O lugar era arrumado.
impecável demais. Mas um faro que ele havia desenvolvido em anos de farda lhe dizia que o diabo mora nos detalhes. Com luvas, ele começou sua própria varredura. Não procurava apenas o óbvio. Procurava a obsessão, a história por trás do crime. Ele encontrou o bisturi desgastado. Era exatamente como ele imaginava. Uma minúscula imperfeição na lâmina, um arranhão de metal contra metal. A embalagem da joalheria, vazia, de uma loja cara. Restos de um frasco de flunitrazepam, descartado com pressa, mas não o suficiente para enganar alguém que sabia o que procurar. E as fotos. Pilhas de fotos da Laura. Recortes de revistas, algumas delas com Laura adolescente, outras com ela sorrindo profissionalmente. Um santuário. A obsessão. Nua e crua. Tudo se encaixava. O bisturi, o flunitrazepam, as fotos, as falhas na carta. Você vai pagar, Naruto. Hector já tinha tudo o que precisava. Agora era uma questão de tempo. Ele sabia o horário que Eduardo Filho voltaria para o apartamento, vindo da faculdade. Não faria ligação de imediato. Esperaria. Precisava sincronizar a chegada dele ao apartamento com a chegada da polícia, para pegá-lo em flagrante com as provas. Aguardou pacientemente no carro, do outro lado da rua. Quando viu Eduardo Filho se aproximar ao longe, se dirigiu a um orelhão próximo, ligou para a polícia, pedindo para falar com o delegado Paulo Moreira. Disfarçou a voz, tornando-a irreconhecível, e falou com um tom de urgência. Delegado Moreira, eu ouvi uma coisa. O filho do Eduardo Monteiro. Ele anda se gabando por aí falando de um crime perfeito. Ele disse que enganou todo mundo. Eu acho que vocês deviam dar uma olhada no apartamento dele. Talvez encontre alguma coisa. Desligou. A semente da dúvida estava plantada. A polícia, mesmo cética, não ignoraria uma denúncia como essa, especialmente vinda de um informante anônimo com detalhes tão específicos. Pouco tempo depois, Eduardo Filho chegou em casa. Entrou calmamente no prédio, alheio à tempestade que se formava. Subiu o elevador, abriu a porta do apartamento. Um som suave, quase inaudível. Estava para ligar o chuveiro, quando de repente, o mundo dele desabou. Eduardo Monteiro Filho, aqui é a polícia, abre a porta. O som veio como um estampido, ecoando no corredor. Eduardo Filho olhou para a porta. Depois, para o estojo no canto da mesa, onde o bisturi deveria estar. Os restos do frasco de flunitrazepam também estavam largados. E pela primeira vez, em muito tempo, em toda a sua vida de perfeição calculada, ele não soube se sorria, como sempre fazia diante da adversidade. Abre a porta. Se você curtiu o episódio de hoje, segue a gente no Instagram. Lá você encontra conteúdos exclusivos, bastidores da produção e posts sobre os personagens que fazem parte desse mistério. É só procurar por Retroset Studios. Se você quiser apoiar esse projeto e nos ajudar a continuar contando essa história, acesse o nosso canal no Apoia-se. Qualquer contribuição já faz uma grande diferença. Além disso, curta, comente e nos dê 5 estrelas no Spotify. Todos os links estão aqui na descrição do episódio. E anota aí, próximo episódio sai semana que vem. Muito obrigado por ouvir até aqui. A gente se vê no próximo capítulo.